Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Hoje é o dia 26 de fevereiro de 2023 e eu vou fazer este vídeo para compartilhar convosco uma palavra que o Senhor me deu esta manhã. Eu ontem não fiz vídeo, não tive tempo, eu tive aqui visitas em casa, estive muito ocupada e não tive tempo, e quando não aparecer vídeos, ultimamente agora, é porque eu ando mesmo muito ocupada com essas mudanças que ainda não terminaram. E então, eu, hoje de manhã, quando eu acordei, eu disse, Pai Celestial, eu queria tanto pôr um vídeo hoje, mas eu não tenho uma mínima ideia do que é que eu vou falar. E então, o nosso Pai Celestial pôs-me acerca de descontentamento. Descontentamento. Hoje em dia, o povo, não só o povo de Deus, ou seja, devia dizer assim, não só o povo do mundo anda descontente, mas infelizmente também o povo de Deus anda descontente. E alguns deles andam fazendo mudanças exatamente porque estão descontentes. E nós sabemos que se nós olharmos para a tristeza dos outros, para a tristeza do mundo que está nos dias de hoje, nós íamos pôr-se de joelhos e darmos graças ao nosso Pai Celestial, mesmo que esteja acontecendo alguma coisa na nossa vida, mas comparada com as coisas que estão acontecendo na vida de tanta pessoa neste mundo, nós íamos dar graças ao nosso Pai Celestial. Eu hoje vou falar aqui, como já disse, sobre descontentamento. Fui procurar nas Sagradas Escrituras, pus aí portanto, no Google e pus descontentamento. Não encontrei nada. E eu disse assim, Pai Celestial, eu quero fazer um vídeo sobre descontentamento, mas eu não estou encontrando nada. Vocês sabem qual foi a passagem que o nosso Pai Celestial me trouxe ao meu espírito? A passagem da libertação do povo judeu, quando estava sendo escravizado. O povo estava sendo escravizado, mas quando o nosso Pai Celestial mandou Moisés para os libertar, mesmo assim o povo ficou descontente, começou-se a virar contra Moisés, começou-se a lembrar das coisas boas que eles tinham perdido, não das coisas más, não da escravidão. Não, eles começaram a pensar nas coisas boas, nos pepinos, nas melancias que eles tinham antes e que agora já não tinham porque estavam no deserto e estavam comendo somente, maná. E então, meus irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Hoje as pessoas têm tudo. E quando eu digo tudo, mesmo que a pessoa tenha alguma doença, mas têm tudo, quer dizer, se você tiver chegado a Deus, claro, você tem o suporte de Deus, você tem a sua consolação, você tem... Meus irmãos, eu conheço pessoas que têm tudo e estão descontentes da mesma maneira. Mas nós temos a proteção divina, nós temos o conforto do nosso Pai Celestial. Você não imagina pessoas que já vi que estavam à beira da morte, cheias de doenças, cheias de dores, e dão de graças a Deus. Portanto, o descontentamento vem de cada pessoa e não da situação que nós estamos a viver nos dias de hoje. Eu uma vez eu não sou muito de ler livros, mas um dia li um livro, eu penso que foi quando eu estava na escola, de uma biblioteca, porque eu não tenho este livro na minha biblioteca. E então eu li um livro de uma moça, Annie, que viveu no Holocausto. Viveu lá, portanto, durante aquele tempo do Holocausto. E ela disse assim, eu vou negar-me a estar triste. Ela passava fome, ela roubava cascas de batata para comer. E mesmo assim, ela sempre, portanto, ficava alegre com aquele pouco que ela tinha, que era um pouco de quase nada ou nada nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, meus irmãos, as crianças estão nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente diz spoiled quer dizer, estão muito mimadas, queres isso? Não quero, aquilo, não quero, queres isso? Não. As crianças de hoje em dia estão muito, eu acho que há outra palavra para spoiled, mas agora não está-me vendo a ideia. E mesmo assim as crianças estão descontentes, os adultos estão descontentes, as mulheres especialmente estão fazendo mudanças no seu corpo, por os peitos maiores, os peitos mais pequeninos, a esticar a cara, assim como eu teve começando a ficar, claro, mostrando os sinais da minha idade.
Isso é maneiras de a gente olhar para o espelho e dizer assim, olha, já não tenho a minha pele esticadinha, graças a Deus que eu cheguei a essa idade, tanta gente que não chegou a esta idade. Vocês sabem que o meu pai e a minha querida mãe, os dois morreram com menos idade daquela que eu tenho agora. Eu tenho 59 anos e a minha mãe morreu com 59 anos e meu pai morreu com 42 anos. Só eu tenho que estar contente, dando graças a Deus, que eu já ultrapassei a idade dos meus pais, de morrerem. A vida é uma coisa preciosa e nós nos dias de hoje, nós às vezes desperdiçamos, há tanta gente a desperdiçar a vida. Aponte-se nas drogas, nas bebidas. Os jovens hoje em dia, debaixo de influência de drogas, estão andando com as motas aceleradas, os carros acelerados, muitos deles acabam mortos, usam tanta droga para satisfazerem um vazio que eles têm dentro deles e com drogas e outras coisas mais, acabam mortos com excesso de droga, overdose, etc. Meus irmãos, o povo de hoje anda descontente e eu vou-te mostrar hoje uma maneira que a pessoa pode contentar-se com aquilo que o nosso Pai Celestial nos concede. Às vezes nós estamos vivendo um descontentamento por decisões maus que nós fizemos. Outras vezes estamos em descontentamento porque olhamos para a vida dos outros e, já viste, é uma casa tão linda e não tem, tem um carro tão bom e eu não tenho. Meus irmãos, a gente temos que parar de olhar para os outros e olhar para cima. É de cima que vem o nosso socorro, o nosso contentamento. Só eu vou orar ao Altíssimo e vou mostrar aqui algumas passagens bíblicas e então eu espero que você a partir de hoje comece a contentar-se com aquilo que você tem, dando graças ao nosso Pai Celestial, porque assim como nós estamos aqui, estamos à frente dos computadores ou telefone, ou seja, onde for que você esteja, você já pensou um pouco do jeito que as pessoas que estão na guerra, na Ucrânia e em outros lugares? Você já pensou aquelas pessoas, o que estão vivendo nos dias de hoje? Você já pensou nas pessoas dos terremotos, dos pais, das mães, das famílias que ainda não recolheram dos escombros os corpos dos seus entes queridos? Nós não sabemos que dor e sofrimento é esta. Às vezes a gente olha para as pessoas, parece que as pessoas conseguem aguentar mais dor e sofrimento do que nós. Nós somos muito sensíveis. Uma coisinha qualquer, a gente fala com as pessoas, como é que tu estás? Ai, tu não sabes o que me aconteceu. Olha isso, fazem uma tempestade num copo d'água de uma coisinha tão pequenina, fazem uma tempestade tão grande. O descontentamento, além de ser uma coisa que não agrada a Deus, é tão bom quando as pessoas são, gratas mesmo no meio da tribulação. Hoje em dia as pessoas são muito ingratas, muito insatisfeitas, muito descontentes. E veja uma coisa aos irmãos, e não foi excluir do rolo, porque às vezes eu ponho-me neste rolo também. Assim como agora, eu vou contar uma situação, você vê orar ao Altíssimo, vê contar uma situação a vocês e assim a gente vamos interagindo. Eu gostava tanto de fazer lives, mas as lives são uma coisa que me custa um pouco fazer, mas eu vou orar ao Altíssimo e depois vou compartilhar com vocês uma coisa que me estava começando a trazer descontentamento e eu pus um travão nisso com a ajuda do nosso Pai Celestial. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao Teu nome, Senhor. O maior contentamento que nós temos na nossa vida, que devemos dar-te graças, Senhor, é pela vida, pela saúde, pela salvação das nossas almas, pela paz. Coisas que não se compram com o dinheiro, coisas que muitos de nós temos, mas mesmo assim estamos descontentes, Senhor. Perdoa-nos, Pai Santo, Senhor, e ajuda-nos a contentar-se com aquilo que nós temos. Seja pouco, seja muito, Senhor. Pai Santo, tu abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ver este vídeo, Pai Santo, Senhor, e ajuda-nos a dar-te graças em todas as circunstâncias. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, eu estava dizendo que eu estava ficando um pouco descontente e é assim, eu já estou desde setembro, mais ou menos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, há 5 meses, a viver assim de mudanças. Portanto, primeiro foi a minha casa grande aqui nos Estados Unidos,
aqui em Portugal, e depois cheguei para lá, mudei-me da minha casa grande, vim para aqui. Esta casa aqui é tudo improvisado, se vocês puderem ver, só algumas coisas que eu tenho. Eu tenho aqui o mais essencial, enquanto os homens estão fazendo obras. E já sabe, obras é pó, é barulho, e depois eu não tenho privacidade nenhuma, que eu sou uma pessoa que gosto muito de privacidade. E depois sempre mexes para baixo, mexes para cima. Às vezes fico sem saber como é que eu vou fazer os vídeos, porque é muito barulho. E eu estava começando a ficar um pouco paranoia. E eu disse, ai, não senhor, que nunca mais acaba isso. E o senhor disse, calma, calma, calma. Isto é uma maneira de tu aprenderes. Portanto, tudo o que passa na nossa vida é para nós aprendermos a passar pelaquela situação, seja qual for a situação. E então, quando eu estava começando a ficar assim, eu dizia, my God, vamos lá fora, vamos ali. E então, meus irmãos, eu comecei a falar comigo própria. Eu dizia, Lúcia Almeida, tu levanta a cabeça e dá graças a Deus que eu podia estar aqui nessa situação. E não tens dinheiro para fazer os concertos da casa e tu tens que viver na casa do jeito que ela está. Por isso, em vez de descontentamento, tens que dar graças a Deus. Tu tens dinheiro para ter os homens a trabalhar, para depois gozares de uma coisa melhor. E tudo na nossa vida é assim, meus irmãos. Se nós aprendermos a olhar para o lado bom das coisas, em vez de olharmos para o lado mau, o nosso descontentamento desvanece, acaba mesmo completamente. Porque, infelizmente, as pessoas não gostam de olhar, não é para o lado mau da coisa. Olhem é para o lado bom daquilo que já tiveram, ou daquilo que os outros têm e que eles não têm. Por isso acontecem as coisas. Vocês estão a compreender? Da mesma maneira que o meu querido Pai Celestial me pôs aquela passagem bíblica que nós todos conhecemos, que o povo estava escravizado. O Moisés, cada vez que ia pedir libertação para o povo judeu, Herodes, a Faraó, ainda aumentava mais ainda o sofrimento do povo judeu. E depois aconteceu que o povo judeu realmente foi liberto e teve que passar 40 anos no deserto. E depois o povo começou a reclamar. Presta atenção, o povo começou a reclamar das coisas boas que eles tinham deixado atrás. Eles não se lembraram das coisas más. Eles não se lembraram da dor, do sofrimento, da escravidão. Eles foram buscar as coisas boas, os pepinos, as hortaliças que eles tinham antes e que agora não tinham. Da mesma maneira, meus queridos irmãos, eu sei que alguma pessoa que está agora vindo aí do outro lado deve estar em alguma situação, porque nós passamos, irmãos, e nós temos que passar por montes e vales para que a gente possa crescer e aprender. Mas quando tu estiveres no vale, olha para cima. O vale é uma coisa assim, e a pessoa está aqui no vale. Portanto, não quer dizer que você está onde fisicamente num vale, mas pelo menos as Sagradas Escrituras ensinam que às vezes as pessoas passam no vale. A palavra do Senhor no Salmo 23 diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Mas vejam que coisa maravilhosa, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Pronto, mas nós às vezes passamos por o vale, mas olho para cima, olho para as montanhas, é de cima que vem o nosso socorro. Pai Santo Senhor, eu sei que essa situação que eu estou passando agora não vai ser uma situação eternamente. Ela vai passar. E ela vai passar e vais passar comigo, Senhor. Ajuda-me, fortalece-me, Pai Santo Senhor. Ajuda-me a olhar os pontos bons dessa situação. Como eu já disse, todos nós passamos por situações que às vezes é para que as nossas raízes espirituais cresçam mais. Você sabe que as pessoas crescem espiritualmente mais quando estão debaixo de um abalo, exatamente como uma árvore. Uma árvore, e já disse a vocês que a palmeira é a árvore que vive onde há mais vendavais, mais tempestades tropicais. Porquê? Porque estudos mostram que as raízes da palmeira, enterradas na terra, elas vão à mesma profundidade que a árvore. Suponhamos que a árvore é isso assim, e as raízes é isso assim, igual. Então vão o vento, sacode, abana, que por fim às vezes as palmeiras estão caídas, acaba a tempestade e elas estão caídas ou tombadas. E depois vem o sol, vem a brisa, vem o bom tempo e ela devagarinho, vá, e ela ergue-se outra vez. Há árvores que não aguentam
a tempestade. E então, quando vem as tempestades, começa a abanar e elas querem ficar ali, direitas ali. O que é que acontece? Quando vem o vento, parte um galho, depois parte o outro galho. E muitas pessoas são assim. Em vez de crescerem, elas partem-se. E isso não é dessa maneira que o nosso Pai Celestial quer que a gente cresça. Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem por um propósito. Agarre nesse propósito com mãos e com coração. Leva o Senhor ao Pai Santo, Senhor. Eu não sei como é que eu vou passar essa situação, Senhor, mas eu sei que vou passar contigo, Senhor. Que tu vais me ajudar, que vais me dar forças, vais me dar discernimento, sabedoria, Senhor. E eu vou passar por essa situação. Pense nas coisas boas que você tem, não nas coisas más. E hoje em dia, meus irmãos, há tanta gente descontente com tudo. Como eu já disse, há tantas pessoas fazendo operações plásticas porque não estão contentes com o seu corpo. Há tantos jovens e até mesmo pessoas adultas que estão fazendo mudança de sexo porque não estão contentes com aquilo que nasceram. Agora dizem que nasceram no corpo errado. Que raio de conversa é esta? Que raio de conversa é esta? Há tantas mulheres e homens divorciados das esposas porque não estão contentes com o seu parceiro. Em tudo na nossa vida tem que haver trabalho. Trabalho. Submissão. Eu também houve um tempo que eu não estava contente com o meu parceiro, com o meu marido. Porque ele trabalhava muito, não tinha tempo para casa, não tinha tempo para casa, não tinha tempo para casa. Não tinha tempo para estar comigo, era trabalhar. Mas já estou casada quase há 40 anos. E, não é bem 40 anos, mas eu estou vendo que essa coisa de trabalhar é dele mesmo, porque ele já está quase na idade da reforma e ele continua a trabalhar. Vocês sabem o que é que ele diz? Ele diz assim: enquanto a maré estiver dando, eu vou sempre trabalhar. Enquanto Deus me der saúde e habilidade, eu vou trabalhar. Mas houve um tempo em que eu olhava, eu não focava naquilo que, com o seu trabalho, eu estava obtendo uma boa casa, um bom carro, uma boa vida. Não, eu punha-me. Tu se as pessoas iam em casa, tu nunca tens tempo para sair comigo. Eu vejo pessoas e às compras com as esposas, tu nunca vais, tu nunca estás comigo presente. Mas de vez em quando a gente tirávamos as férias e íamos passear juntos. Naquele tempo eu estava muito contente, vinha para trás outra vez, tenho que trabalhar. Lá vai ele trabalhar. Então o que é que eu fazia? Eu não olhava para as coisas boas que ele me dava. Eu olhava para a falta de tempo que ele tinha comigo. E depois passava-se os dias das mãos, ele de repente esquecia-se de trazer umas flores. Naquele tempo eu era mais ignorante, pronto. Que agora eu digo-lhe, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não preciso de nada, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que nós, muitas vezes, nós perdemos a bênção porque nós não nos focamos no ponto certo. Não nos focamos no ponto certo. Como eu já disse, há pessoas que estão em situações de descontentamento por várias razões. A palavra-chave, a palavra final é a seguinte: no teu descontentamento, não te esqueças de pôr Deus ali. Por exemplo, eu estou tão mal de vida, eu estou numa situação financeira terrível. Ok, faz ali como é que se diz? Uma revisão da tua vida. Você foi uma pessoa pepada durante a sua vida? Foi uma pessoa que não estourou o seu dinheiro? Em coisas que não é pão, como a palavra do Senhor diz? Outra vez, como a palavra do Senhor diz. Se você realmente estourou o seu dinheiro em coisas que não devia, comprou coisas que não devia, que não podia, a minha querida mãe abençoada dizia assim: quem compra sem poder, vende sem querer. Portanto, se você comprou um carro, por exemplo, sem poder, você não podia, mas eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Você pôs em coisas que não devia. E depois o que é que acontece? Você ainda tem o carro, pode vender. A minha querida mãe dizia: quem compra sem poder, vende sem querer. Mas quando você compra coisas que já não pode retribuir para ter o teu dinheiro de volta, isso aí, minha irmã, olha, você está recebendo as consequências da tua falta de sabedoria. Você tinha que pedir a Deus discernimento, sabedoria, Senhor Pai Santo. Será que eu devo comprar isso? E às vezes eu digo, o nosso Pai Celestial tem uma paciência terrível, graças ao Altíssimo. Pessoas às vezes que vão com uma certa ignorância pedir coisas a Deus. Nosso Senhor, eu não posso comprar aquela casa, mas eu queria tanto aquela casa, Senhor. Eu vou comprar a casa. Eu acho que vou comprar a casa. A pessoa acaba por comprar a casa, porque não tem um pouco de sabedoria,
Porque hoje em dia nós não podemos confiar nos trabalhos. E da maneira que as coisas estão agora, depois dessa doença, ainda pior. E então as pessoas compram naquela, pode ser que dê certo. Isto é uma insegurança. Você está-se pondo numa corda bamba. Depois um perde o trabalho, um fica doente, ou acontece alguma coisa, porque coisas acontecem. E depois vão chorar o leite derramado. Ficam descontentes porque não podem aguentar a casa, perdem a casa. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu vou terminar com este vídeo dizendo-vos o seguinte: tudo o que você fizer na sua vida, ponha Deus naquela situação. Peça a Ele sabedoria, discernimento, porque somente Ele tem toda a sabedoria. E não faça nada que não seja de acordo com as Sagradas Escrituras. Se você assim fizer, você nunca vai ficar descontente. Nunca se foque somente nas coisas boas. Porque se você está descontente agora, pensando só nas coisas, assim como eu digo, olha, eu não tenho conforto nenhum nesta casa, por enquanto, porque pronto, está tudo em concerto. Claro que quando eu tiver as minhas mobílias nos seus lugares, as coisas todas nos seus lugares, eu vou ter através daquela biblioteca que vocês virem nos meus vídeos, vou ter isso tudo. Mas, por enquanto, eu tenho que me amanhar, como a gente diz aqui em Portugal, da maneira que as coisas estão. Não há maneiras de... como é que é dizer? Nós não devemos nos descontentar com isso. Porque num descontentamento, depois vai vir a bênção. Mas leva o seu tempo. E quando chegar aquele tempo, diz assim, olha, graças a Deus, Senhor, que eu já passei aquele mau tempo, mas agora já estamos na bonança, depois da tempestade vem a bonança. Quero agradecer a todas as pessoas que estão seguindo o meu canal. Quero agradecer a todas as pessoas que estão tirando proveito destes vídeos. Façam uma análise à sua vida. Veja se você está em descontentamento. Que tipo de descontentamento é? Pense a direção ao nosso Pai Celestial. Veja o ponto que você falhou para estar agora nesse descontentamento. Porque às vezes já há coisas assim. Se é uma doença, se a pessoa não tomou conta do seu corpo e se aconteceu uma doença agora, você pode dizer, pronto, isto é fruto de não ter tomado conta do meu corpo. Há pessoas que tomam bem conta do corpo e acontecem coisas. Mas se você está num descontentamento e que teve um porquê antigamente, diga, Senhor Pai Santo, perdoa-me de ter feito seja o que for e agora ajuda-me a viver uma vida mais em sabedoria para contigo. Que eu tenho a certeza que dias melhores virão se você começar a pôr Deus, a fazer decisões baseadas nas Sagradas Escrituras. Tudo está lá, meus irmãos. Coisas grandes e coisas pequenas. Estou falando devagarinho, porque o meu marido está quase abrindo aquela porta e eu não quero que ele abra a porta, que ele acorde e venha para aqui e estrague-me o vídeo. Por isso é que eu estou falando mais devagarinho. Mas é assim, meus irmãos. Nós temos que ter sabedoria nas decisões que nós fazemos para depois, mais tarde, nós não cairmos em descontentamento. Vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra.